Fala galera, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Gabriel Corri Castro, fundador da Vira-Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Hoje a live é com a Dani Lopes, da Encripta, super especialista em distribuição digital. Vamos bater um papo bem bacana sobre o assunto, tirar as dúvidas da galera que tem dúvidas de fato, né, sobre efetivamente o que é distribuição para cinema, o que é distribuição digital, quem começa primeiro, o que vem depois. Então, vamos bater um papo bem bacana sobre isso. A Dani é formada em publicidade, tem 15 anos de experiência no mercado cinematográfico e iniciou sua carreira na distribuidora Pandora Filmes, onde ficou durante 5 anos. Também atuou na PlayArt Pictures, na área de programação e no Centerplex Cinemas. Em 2015, assumiu a área de licenciamento e aquisição de conteúdos da Encripta para distribuição digital e para cinema também. Fala, Dani! Oi, tudo bem, Gabi? Vamos falar um pouco então sobre distribuição digital, né? Porque isso, vamos lá, é uma coisa nova. Quando eu estudei na faculdade, no início, o pouco que você aprendia na faculdade sobre o business do audiovisual era que existia o produtor, o distribuidor e o exibidor. Onde o produtor efetivamente fazia o filme, então o distribuidor era o cara que levava o filme para o cinema e o exibidor era o cinema, ponto, né? E o distribuidor era responsável por fazer a propaganda, publicidade do filme e fazer as cópias chegarem lá. Só que depois você descobre que existe um outro mundo absurdamente maior. E agora a gente vive o mundo da distribuição digital, né? O que é isso? Conta pra gente. Então, para você ter ideia, no início de quando eu comecei no cinema, eu ainda entregava as latas de rolo em 35 para os cinemas. Nem imaginava que ia existir o digital, né? E hoje, assim, a gente tem aí a distribuição digital, que é uma outra janela que a gente trabalha. Quanto mais plataformas a gente colocar o conteúdo, maior é a rentabilidade que a gente tem da receita e também da visibilidade do conteúdo. Certo. Então, assim, é uma janela nova. Um exemplo existem filmes que vão para cinema e depois vão para o digital. E hoje tem muitos filmes que vão direto para o digital. Por quê? Porque não tem espaço nas salas de cinema para todos os filmes. E isso é uma pena, porque fica muita coisa boa de fora, né? E também porque a gente sabe que os blockbusters detonam todas as salas de cinema, praticamente, e muitos filmes ficam de fora. Então, eles vão direto para o digital. Esse acho que é um grande problema, né? Quando a gente acabou não, né? Tem um tempinho a gente lançou o filme da Blitz e, claro, muito teimoso, a gente falou, vamos levar ao cinema, né? Afinal, a gente, precisa levar ao cinema, né? Claro que não vai dar dinheiro, mas a gente queria porque queria levar ao cinema. Aí era toda aquela questão, cara, janeiro, fevereiro é a época dos filmes do Oscar, né? Então não dá. Depois, vem não sei o quê. Aí depois tem carnaval, nunca tem uma época para um filme como esse. Não tem. Você vai pegar o line-up do ano inteiro, é o ano inteiro que tem de tudo. Então, assim, agora não tem mais uma data legal para você planejar para lançar um filme, né? Então é porque talvez não caiba. Talvez que o filme documentário não tem espaço mais nas salas, né? De cinema. É uma judiação, né? Assim, mas não tem. Eu confesso que eu sabia disso, né? Eu exibi 2 filmes no cinema, o Palace e o Blitz. E os 2 de teimosia, né? Sabia claramente que estavam fazendo aquilo para perder dinheiro. Mas... Você pagou para colocar o filme, pagou bastante, né? Porque a gente sabe que tem que ter uma grana ali hoje em dia para pôr o filme no cinema. E fiz pré-exibição, comprei a sala inteira, distribuí para todo mundo, paguei cerveja para todo mundo. Foi uma dinheirama absurda. Mas, enfim, é porque é aquele tesão do produtor de caramba, é meu primeiro filme, eu preciso ver a galera no cinema. Quem que não quer pôr um filme no cinema, né? Quem que não quer colocar, gente? É o sonho de todo mundo, fazer um filme e estar no cinema. Não, e eu ficava entrando lá no ingresso.com e olhando quantas pessoas tinham comprado, assim, de 10 em 10 minutos, assim, foi realmente uma loucura, né? Documentário a gente faz algumas exibições específicas, né? Em algumas salinhas que você negocia, é uma coisa bem menor, né? Agora, como é que, assim, então a distribuição digital, né, assim, para quem não conhece muito desse mercado, né, um caminho tradicional do filme,
de um blockbuster ou de um filme médio, ele iria passar pelo cinema e depois ele iria entrar nas plataformas de VOD. Primeiramente, nas plataformas de TVOD, né, que são as plataformas que você paga para assistir cada conteúdo, tá? E depois, desse período, ele entraria no SVOD, correto? Que seriam as plataformas onde você paga pela assinatura, tá? E isso é pela uma lógica meio básica, né? Não adianta você colocar um conteúdo onde o cara vai assistir, né, tipo no Netflix, depois, onde ele paga uma assinatura para assistir, depois ele não vai entrar numa outra plataforma onde ele vai ter que pagar especificamente para aquele título, né? Por isso é que existe, né, essa sequência, né, de janelas no cinema, tá? Mas aí a grande questão muitas plataformas têm surgido atualmente, né? Cada hora você escuta falar de uma nova e tal, mas eu fico realmente pensando assim, cara, tem conteúdo, tem público suficiente para manter estas tantas plataformas que têm surgido? Ou elas estão criando uma estratégia meio nichada, entendeu? Do tipo, plataforma X está mais voltada para filmes desse tipo, já a outra está voltada para outro tipo. Existe isso ou não? Ou todas estão mais ou menos com os mesmos títulos? Não, hoje a gente tem vários tipos de plataforma, né? A gente tem plataforma de filmes de terror, a gente tem plataformas de filmes de arte. Então a gente tem algumas plataformas que são mais nichadas. E eu vou te falar que eu acredito que tenha público para todas elas. É difícil manter uma plataforma, é muito difícil. É uma coisa que não é da noite para o dia, né? Mas eu acredito que tenha público para todas as plataformas, mas também eu já vi algumas plataformas entrarem no mercado e sair super rápido. Porque também se é uma plataforma que não tem a quantidade de filmes mínima para chamar a audiência, chamar o público, também não vai rolar. Então eu já vi bastante plataforma entrar, ficar algum tempo, nem um ano, e já sair do mercado. Né? É aquela coisa, né? Para vingar, você tem que ter um mínimo de massa crítica para poder fazer aquilo girar, né? E fora a divulgação também que você tem que fazer, né? Uma divulgação bem bacana para poder levar levar a plataforma ao conhecimento do público. Agora, conta pra gente, Dani, assim, como é que é um pouco do modelo de negócio, tá? Então, digamos que eu tenho um filme, fiz o filme, independente de qual recurso, com recurso próprio, do FSA, o que for, e eu quero exibir em várias plataformas, tá? Eu já sei que não é para o cinema, e aí eu vou te procurar. Qual é o tipo de negócio que existe, né? Como é que é esse modelo de negócio? Bom, a maioria das plataformas hoje que a gente trabalha, elas não pagam valor fixo, que não é o flat fee, né, que a gente está acostumado a trabalhar e a falar. A gente faz, na verdade, por porcentagem da receita. Então, é uma porcentagem da receita que a gente negocia. Hoje, a única plataforma, uma das únicas plataformas que pagam valor fixo é a Netflix. O resto a gente faz na verdade, é a audiência, né? Para te fazer um parênteses, né? No caso da Netflix, ela seguiu uma mesma lógica da Amazon, por exemplo. A Amazon segue dessa forma também ou não? Segue. Dessa forma, né? Porque, de fato, ele está comprando e o cara assina, né? Para ter aquele conteúdo. Então, né? Então, é medido pela audiência, né? A quantidade de cliques que a pessoa deu, esse cálculo que a gente faz. E aí, a receita, a gente... Na verdade, faz a divisão, dependendo da porcentagem que a gente negocia com o produtor. Existe uma plataforma assim, que seja muito evidente aqui no Brasil? Assim, o que você entende como uma plataforma das mais conhecidas, aí retirando Netflix e Amazon? No mercado hoje, a plataforma mais rentável que existe no Brasil é o Now. Certo. E como é que é o modelo do Now? Né? O Now, é o mesmo, na verdade, é por revenue share que a gente fala, né? Que é a porcentagem da divisão que a gente faz, da receita. Também praticamente todas são. A única que não é a Netflix mesmo, que é um valor fixo que eles pagam pelo conteúdo. Entendi. Mas aí, vamos lá, né? Para a gente ter uma ideia, né? Eu tenho um filme que está no Now, ele está sendo alugado, né? Ali a, sei lá, R$15, e ele teve 1.000 aluguéis, né? Como é que essa receita é dividida, né? Quanto fica... Então, na verdade, assim, a maioria das plataformas, elas dividem 50% da receita é delas e 50% é da empresa que está agregando. O restante desses 50%, a empresa agregadora, ela vai dividir com o parceiro, que é o produtor, no caso, ou o distribuidor. Então, é feita essa divisão. Retiram os impostos, os impostos, né? Claro. E a gente... Isso. E é calculado ou pelo valor da assinatura,
ou se o conteúdo que tiver no transacional, que é aluguel, compra, aí é a porcentagem do aluguel e da compra. Se não, a receita ela é dividida pelo valor da assinatura. Certo. Vamos lembrar dos impostos, porque no governo é nosso sócio sempre. Não adianta fugir. Ele sempre vai ser nosso sócio. Com prioridade de recebimento. O que tem essa ainda, né? Olha só. Verdade. Mas vamos lá, né? Digamos que o filme tá lá no Now ou no Vivoplay, ou seja lá onde for, ele rendeu 50 mil reais. Então vamos lá, rendeu 50 mil. Desses 50 mil, 25 ficou com o Now. A gente pagou os impostos, então vamos excluir os impostos, né? Vamos excluir o nosso sócio do governante dessa conta, né? Sobrou 25 mil, tá? Esses 25 mil, você está me representando, certo? O teu papel como distribuidor é levar esse conteúdo até lá e recolher esse recurso e depois distribuir. Quantos por cento fica para você e quantos por cento vai para o produtor? Mais ou menos, tá? Tá, não, tudo bem, é que tem vários tipos de contrato, na verdade. Eu tenho um contrato que eu tenho um contrato com exclusividade, eu tenho um contrato sem exclusividade, eu tenho um contrato que a empresa arca com os custos de processamento, aí a porcentagem fica maior para a gente, né? Então, assim, eu tenho vários tipos de contrato, mas eu vou te falar que, na maioria das vezes, os contratos que a gente negocia, 60%, 65% dessa receita fica para o produtor. Mas isso é um dos modelos de negócio, tá? Porque isso pode variar bastante, dependendo da empresa, dependendo do tipo de contrato que a gente está fechando. Aí tem a exclusividade, a não exclusividade, a quantidade de conteúdo. Então, tem uma série de fatores que influenciam nesse valor dessa porcentagem. Certo. Aí, quando você diz exclusividade, você está falando a exclusividade de distribuição ou a exclusividade da plataforma? De distribuição. Certo. Tá? Na verdade, essa é a exclusividade da distribuição. Mas existe também um caso de exclusividade da plataforma? Às vezes as plataformas podem pedir uma certa exclusividade? Não. A única plataforma que pede exclusividade no SVOD é a Netflix. Certo, né? Porque aí o conteúdo é dela, Netflix e não tem jeito, né? Dominar o mundo. Tá, mas legal. aí a gente consegue colocar, quando o conteúdo está na Netflix e tem essa exclusividade, a gente consegue colocar ele em outras plataformas, mas no transacional. A gente não pode colocar na assinatura. Entendi. Bom, então estamos falando que mais ou menos, né, do que chega para você, né, ou seja, né, o filme rendeu 50 mil, pagamos os impostos, metade ficou com a plataforma, metade foi para o distribuidor. Do que o distribuidor recebeu, 60% vai para o produtor. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá legal, que aí a gente começa já... Mas tem um custo de processamento, tá? Cada plataforma possui um custo de processamento e processamentos diferentes. Então, certo. Esse custo de processamento hoje, ele gira em torno mais ou menos de $450 por plataforma e por conteúdo. Em média, é mais ou menos esse valor. Então, por isso que eu te falei, que existem contratos diferenciados, tem contratos que a gente arca com os custos, tem contrato que a gente não arca com os custos, então aí varia bastante na negociação. Claro, aqui eu estou tentando dar uma passagem geral para as pessoas realmente terem um panorama realmente do mercado, não entrar em pontos assim muito, muito, muito específicos, né? Mas, o que você... Aí às vezes eu fico pensando, Dani, assim, um filme que não passa pelo cinema, né? É difícil ele se rentabilizar, na verdade, eu acho difícil ele conseguir pagar o seu custo de produção. Aqui eu estou entrando até numa pergunta que eu não tinha colocado antes, mas que me veio aqui à cabeça, né? Porque quando você tem um filme que ele realmente tem uma bilheteria muito interessante, cara, isso é incrível, fantástico, é o sonho de todo produtor e de toda distribuidora, né, cara? A rentabilidade de cinema, quando o cinema está funcionando, quando não estamos em pandemia, ela é muito incrível, né? Então, mas num caso de um filme que vai direto para o mercado digital, ele meio que perde uma janela, né? E você acha que é possível, né, que esse conteúdo consiga se rentabilizar, né, ou se pagar o seu custo de produção através de uma distribuição digital, ou você acha que ainda não é possível? Olha, eu acho que é possível sim, já aconteceu isso. Ele perde a janela do cinema e também perde toda a divulgação que o cinema traz, né? Tem um prestígio, né, cara? Né? Então, o que a gente trabalha, a gente tem que trabalhar muito mais na divulgação desse filme.
porque senão vai ser mais um que vai estar lá no meio da plataforma sem visibilidade nenhuma. Então a gente tenta ao máximo fazer divulgações junto com as plataformas, dentro das plataformas. Algumas plataformas fazem esse tipo de divulgação, não são todas, mas algumas fazem. Além disso, a gente tenta fazer também uma divulgação, um planejamento de divulgação nas redes sociais, alguns portais aí que falam sobre cinema, nas mídias em si, no geral, né? Nosso mailing. E aí, se é uma divulgação com verba, nosso departamento de marketing faz até todo um planejamento com a verba que o produtor tem para disponibilizar para fazer essa divulgação. Então, tem todo um planejamento que a gente faz também. E essa verba, na verdade, né? Então, a gente está falando mais ou menos de um P&A para distribuição digital? Seria um equivalente a um P&A de cinema para distribuição digital, é isso? Seria, né? Não teria tanto detalhamento como é o de cinema, mas seria basicamente isso. Mas assim, quanto a valor, a gente não especifica valor. É o valor que o produtor está a fim de investir nesse planejamento, nessa divulgação. É claro que quanto mais dinheiro você colocar, mais visibilidade a gente vai ter no conteúdo, né? Certo, né? Mas é uma tradição sempre o produtor colocar essa verba, ou existem casos onde o distribuidor também coloca? Isso existe ou não, esse modelo? Existe sim. A gente pode trabalhar de todas essas formas. Eu tô comentando esse assunto, gente, porque eu até, Dani, tinha te falado mais cedo para a gente falar um pouco do P&A do cinema, que muitas pessoas às vezes não entendem o que é isso, tá? Mas basicamente, gente, o P&A é o custo da publicidade do filme, basicamente, né? É o custo que você tem para pegar uma obra pronta, fazer as cópias necessárias, fazer a divulgação necessária e levar ele para as salas de exibição. E, em geral, no cinema, né, você tem uma lógica que é o seguinte, né? O filme rendeu, sei lá, 100 mil reais ou 1 milhão de reais, metade é do exibidor. No mesmo caso das plataformas, né, de VOD, metade é do exibidor, tem os impostos e tal. Dali, você tem os 30% do distribuidor de cinema. E depois você tem a retenção do P&A, que esse P&A pode ser pago pelo distribuidor ou pode ser pago pelo produtor ou por um outro investidor, ou seja lá quem for, né? Então, esse dinheiro ele tem uma prioridade de pagamento, né? Ou seja, depois de se pagar o cinema, de se pagar o distribuidor, você tem que devolver, né, a quem investiu o P&A, e aí sim é que você chega no suposto lucro daquele filme, né? Então, eu estou pensando, né, se essa lógica ela é parecida, né? Então, se uma produtora ela investe um dinheiro na divulgação de um projeto, de um projeto nas plataformas de VOD, existe uma recuperação desse valor ou não? Ou essa lógica não existe no digital? Olha, depende do filme. Às vezes a gente consegue recuperar o valor investido, às vezes a gente não consegue. Por exemplo, na parte que a gente faz o processamento de todas as plataformas, muitas vezes a gente arca com esse dinheiro, com esses custos, e a gente recupera na receita do filme. Legal. Então essa é uma forma também essa é uma forma que também a gente trabalha, porque muitas vezes o produtor não tem aquela grana para investir naquele momento para o processamento das plataformas. Então, o que a gente faz? A gente arca com esses custos e recupera no final da receita. Algumas vezes a gente não consegue recuperar. É um risco que a gente corre também. É um risco. Conheço bem a ideia, conheço bem o problema. Deixa eu te perguntar outra coisa, né? Tem uma pergunta que é muito clássica, né? Que as pessoas sempre pensam, né? Que é, cara, fiz um filme, tem um conteúdo... Conheço o NetNow, Vivoplay, não sei o que, tal. Por que eu preciso de um distribuidor digital? O que impede, supostamente, as produtoras de irem diretamente no Netflix e ofertarem o seu conteúdo? Como é que é isso? Porque as plataformas, elas não conversam diretamente com os produtores. É muito raro isso acontecer. Porque você imagina a quantidade de conteúdo que existe no mercado para fazer cada contrato de cada conteúdo que existe no mercado para subir nas plataformas. Então, assim, é muito complicado e muito trabalhoso. Então, por isso é que eles colocam sempre uma empresa agregadora para estar à frente dessas negociações para subir todos os conteúdos. Certo. Então, é isso que acontece. Na verdade, né, eu acho até que poderíamos dizer que é um pouco a mais, né, porque existe uma doce ilusão, né, de que é muito simples tu pegar um conteúdo, ligar para o Now,
Fala, porra, tem um filme aqui incrível, vocês vão adorar, vocês vão botar lá, dá até pra botar em promoção e tal. Cara, não é bem assim. Você tem um processamento, Não. você tem que enviar, você tem que, porra, mandar um milhão de coisas. As pessoas acham que, tô entregando o meu filme aqui, eu quero em todas as plataformas. Não é assim que funciona. A gente recebe os conteúdos, a gente vai ofertar para as plataformas. Depois que a gente oferta para as plataformas, a gente vai receber o ok de cada plataforma. Aí a gente vai, se for conteúdo lançamento, não de catálogo, a gente vai bolar uma data estratégica, que o pessoal só comercial que faz isso, para a gente poder lançar na mesma data em todas as plataformas. Isso no caso de lançamento. Certo. Né? No caso de catálogo, não. A gente já não tem uma data específica para subir. Mas é assim que funciona. A gente primeiro oferta, depois aguarda a confirmação de todas as plataformas. E existe uma lógica, né? Tanto se fala, né, das grandes majors e tal, que elas, quando trazem, às vezes, um conteúdo, elas têm, sei lá, vários filmes fodas, só que elas têm 2 ou 3 que são mais ou menos, ela precisa escoar aquele projeto e ela oferta um pacote, entendeu? Que é a forma dela rentabilizar, às vezes, um filme médio, que não é um grande blockbuster, mas como ela tem aquele blockbuster, ela tem uma carta na manga e ela acaba empurrando isso também. Essa lógica também funciona ou não? Funciona. Então, Funciona sim, existe uma negociação por muitas pacotes, vezes, assim? Sim, eu faço por conteúdos individuais, a gente faz por pacote. Então, às vezes, o produtor ou um distribuidor tem um filme que eu estou super interessada a fazer uma aquisição, e aí ele me manda mais 5 que já é mais ou menos, não é tão comercial, a gente não vai ganhar tanto dinheiro nesses filmes, mas assim, a gente pega tudo, porque é um pacote ali que a gente está fechando, porque vai vir o que eu tenho mais interesse, né? Então, assim, é uma mão lava a outra. Entendi. Vamos falar um pouco agora realmente de números, sabe? Eu acho que isso seria legal assim, para a galera ter uma noção, né, de como é que as coisas funcionam. Que tipo de projeto, que tipo, né, de filme é o que é mais assistido, que é mais rentável atualmente? Bom, o que é mais rentável, a gente sabe que são todos os blockbusters, são todos os filmes muito mais comerciais. Esses a gente já tem certeza que a gente vai ter uma rentabilidade bacana. Né? Certo. Mas o digital, ele é meio que uma incógnita como o cinema. Então, a gente tem um conteúdo que eu acho que vai bombar, de repente não fez nada. E eu tenho um conteúdo que eu acho que é um conteúdo mediano, de repente bomba. Então, é isso. Existem alguns filmes que a gente consegue uma rentabilidade bacana e outros não. É uma incógnita, assim como a gente coloca o filme no cinema, que a gente nunca sabe a bilheteria que vai dar. Bom, mas em geral, né? Assim, o blockbuster ele é fácil nesse caso, né? Eu vou dificultar um pouco para você, assim, porque blockbuster não vale, né? Me conta assim um gênero, sabe, que você acha que tem ido bem, sabe, no mercado nacional. Olha, eu vou te falar que os filmes de arte eles estão indo bem. Por incrível que pareça, existem algumas distribuidoras que a gente trabalha que a receita desses filmes estão indo muito bem. E é algo que a gente não esperava, né? Porque eles têm muito pouco espaço, tanto no cinema quanto em qualquer outro lugar. Porque eu acho que, assim, pelo menos no Brasil, a cultura do brasileiro é ter preconceito de filmes estrangeiros, né? Filmes de arte. Então, assim... Filmes europeus, existe... né? Digamos assim. Filme americano que é Isso, bom, do europeu não é. É assim. Exatamente. Né? Argentino, francês, todos esses tipos de filme... as pessoas, os brasileiros, têm muito preconceito. Então, esse tipo de filme está indo bem. Caramba, é um exemplo, né? Essa para mim é uma grande novidade, assim, realmente uma grande novidade, porque uma vez eu vi um estudo... Mas isso também com divulgação, tem muitos filmes que também tiveram a janela do cinema, né? Então, tem uma série de fatores aí. Certo, porque eu tinha uma ilusão, né, de que... o filme que era mais rentável sempre era o filme de comédia, porque no Brasil ele acaba sendo o blockbuster, né? O nosso no blockbuster cinema nacional, né? Ele é um filme de comédia. E uma vez eu vi um estudo que falava sobre os filmes de ação brasileiros, né? Que são pouquíssimos, mas que parece que o público brasileiro gostava muito de filme de ação. Isso é real? Ação, é real sim. Ação vai bem, suspense vai muito bem. Suspense está indo super bem também. O filme de terror parece que é muito fiel, né? Parece que o público dos filmes de terror e gostam muito, muito do filme de terror e sempre assistem filme de terror. Isso também é uma realidade ou também é algo que eu li por aí, que não faz sentido? Olha, eu acho que o terror é bem nichado, ainda mais
Se for um terror de fora, eu acho que aí vai bem. Agora, um terror brasileiro é bem complicado, né? É difícil, né, cara? Você pensar, você pensa. Não combina, né? O Rio de Janeiro aí não dá nem falar no Rio de Janeiro, mas o Brasil em geral, né? Você sempre pensa no seu dia a dia, né? Você não consegue imaginar um fantasma aqui no meio da Tijuca, ou aí em São Paulo, no meio da Paulista. Não é uma coisa que funciona tanto, né? A gente realmente não tem essa tradição. Apesar de que. Não, é que assim, eu acho que o cinema de terror brasileiro, a gente pensa em quem? Zé do Caixão. E só, né? Uhum. É o que a gente tem conhecimento. É um nome clássico, né? Assim, outros acabaram surgindo aí nesse caminho, mas sim. ainda não. Inclusive, eu tenho um que, porra, tá aí, ó. Estamos aguardando o dinheirinho chegar para a gente poder produzir, mas, porra, incrível também. Agora, que momento você acha que é interessante, tá? Mudando um pouco de assunto, para uma produtora buscar a Encripta, por exemplo, né? Ela está desenvolvendo um projeto. Porra, eu tenho um roteiro, eu já desenvolvi esse roteiro, já estou no estágio avançado, mas não captei o recurso. Já é um momento de conversar com uma distribuidora ou não? Olha, o que eu acho bacana, o momento que eu acho bacana é a hora que você já tem esse roteiro, já tem uma apresentação que tem as informações do filme, sinopse e elenco. Uhum. Isso é importante. Então, com essas informações, eu já consigo ter uma ideia daquele projeto. Certo, mas olha só, né? E aquela história, né, de que o distribuidor ajudava, né, a tentar encontrar, às vezes, a trazer algum elenco de peso, entendeu? Que pudesse fazer uma participação. Isso rola também? Ou isso é uma coisa que ficou meio que no passado, sabe? Não, isso rola muito, porque não vou generalizar, mas se a gente tem um filme que tem algum ator mais conhecido, digamos, isso vai gerar mais audiência na hora do lançamento do filme, né? Uhum. Então, com certeza tem isso. Eu sempre falo com a galera, né? Às vezes é uma boa história, um bom plano, né? Uma boa apresentação e um puto elenco, né? O elenco ou pelo menos um nome, né? Você tem que ter um nome que seja um nome que traga, que seja conhecido, que dê respaldo àquele filme. Sim. A outra parte do elenco você vai conseguir até pela presença daquela pessoa em especial, né? Mas eu acho que isso é uma lógica, né? Talvez um pouco diferente para o Netflix, né? Eu confesso que eu tenho visto alguns projetos no Netflix que, de repente, tem uma galera que eu falo, cara, nunca vi na vida aquelas pessoas, né? Ele tá tem cheio, né? surgido com algumas coisas. Eu falo, caramba, quem é essa pessoa? Às vezes você encontra atores, incríveis, e que são desconhecidos, né? É uma característica desse momento, né? O que você acha disso? A Netflix é meio complicado porque eles não falam, olha, no momento a gente tem interesse em documentário, ou no momento a gente tem interesse em filmes de suspense. Não tem esse critério, nunca teve. Então, as ofertas que a gente faz ali um filtro do que a gente acha, sabe, da experiência que a gente já tem dentro do mercado, de tudo que a gente já vendeu para a Netflix, e vai ofertando esses conteúdos. Mas, assim, não tem critério. Então, assim, tem mês que a gente oferta animações, tem mês que a gente oferta documentários, e assim vai. Então, a gente faz aquele filtro mesmo, porque não é qualquer coisa que pode se oferecer para eles, porque hoje em dia eles estão comprando bem menos conteúdos, porque eles estão focando muito mais nas produções originais, né? Certo. Então, também tem isso. Antigamente, a gente vendia muita coisa para eles. A gente fazia uma planilha imensa de vários conteúdos, a gente vendia quase tudo. Hoje, quando eles aceitam, quando eles se interessam, na verdade, por algum conteúdo que a gente manda, assim, a gente fica bem feliz, porque tá super complicado mesmo para negociar com eles. Legal. Olha só, me conta pra gente, né? Pensa em algum filme que você tenha vendido, licenciado para o Netflix. Não precisa dizer exatamente qual, mas pensa um filme bacana, assim, legal. Quanto que o Netflix paga, né, pelo esse licenciamento de um filme já pronto? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. E eu não ia deixar de fazer, né? Não, todo mundo faz essa pergunta, todo mundo só que aqui assim, tá querendo saber. eu vou te falar que a gente nunca... Esse também é uma outra parte da negociação que a gente nunca teve critério. Porque a gente já vendeu o filme por 20 mil reais, 50 mil, 100 mil, e assim vai. E isso, tipo, eu vou te falar aqui, filmes de suspense, séries, sei lá, animação, às vezes a gente pega várias animações, eles colocam valores totalmente diferentes em cada uma delas. Entendi. Então não existe um critério, eu nem consigo te falar
sobre valores Bom, mas já em relação entendi à mais ou negociação com menos. eles. Entendi que pelo menos 20 mil, 50 mil, alguma coisa mais ou menos ali. Hoje, muitas vezes, as pessoas pedem até para colocar de graça, só para ter a divulgação da Netflix, mas eles nem fazem isso, né? Mas aí o Netflix vai pegar esse conteúdo que já passou por uma cadeia, ele já passou em várias janelas, né? Nesse caso, meio que do passado está contando, mas entrou no Netflix, aí ele virou exclusividade, né? Não dá para você colocar em outro lugar. Então, como eu tinha falado antes, Netflix, eles têm eles pedem uma exclusividade, né, do SVOD. Uhum. Então, a gente não consegue colocar mais nenhuma plataforma no SVOD, ou seja, na assinatura. O que a gente faz? Certo. A gente coloca o conteúdo no transacional, ou na locação, ou na venda. Aí a gente consegue subir os conteúdos em outras plataformas, mas só se for no transacional. Legal, Dani, me veio uma coisa aqui na cabeça que eu acho que pode ser uma dúvida daí da galera também, né? Há um pensamento popular, né, de que a animação deixa todo mundo milionário, que o Peppa Pig, que faturou sei quantos bilhões. Cara, é uma coisa astronômica, né? Era papo de bi, assim, era uma coisa assustadora, né, do Peppa Pig. Uma distribuidora se envolve também com projetos de animação? Como é que seria um caminho para uma produtora que desenvolve um projeto de animação passando por uma distribuidora? Existe algum modelo de negócio que faça sentido ou não? Ou é um caminho direto, produtora, canal, alguma coisa assim? Não, é um caminho direto. Na verdade, assim, hoje a gente está fazendo algumas coproduções. Não é de animação, não. É só de longa mesmo e documentário, né? Uhum. Mas se tiver essa negociação de coprodução antes, é até viável fazer tanto com animação, tanto com qualquer outro tipo de conteúdo. A gente tem no Brasil a Galinha Pintadinha, que vendeu milhões já, né? Muitos milhões. Tem alguns exemplos de alguns conteúdos infantis que vão muito bem. Mas eu fico pensando, né, que essa rentabilidade, né, expressiva, ela funciona se você alcançar esse mercado internacional também, né? E eu fico pensando aqui se uma distribuidora digital não ajuda a encurtar esse caminho, né, com outros players internacionais, né, para poder mostrar esse conteúdo para o resto do mundo. Faz sentido ou não? Faz sim. A gente tem outras plataformas hoje, fora as do Brasil, né? A gente tem algumas outras plataformas que a gente trabalha de fora, que é a Amazon, por exemplo, a gente faz Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, Canadá, além do Brasil. Tem a Click, que a gente faz México, tem algumas outras que a gente faz América Latina. É complicado conteúdo nacional, né? Fazer um sucesso nessas plataformas de fora. Certo. Tem uma plataforma do Japão que os conteúdos brasileiros fazem muito sucesso. O Japão tem essa coisa com o Brasil, né? Música também, né? Também. Tem. Legal. Tem. Então, assim, o que eu posso te falar de fora é essa plataforma que eles gostam bastante de conteúdo nacional, nosso, brasileiro. Mas é complicado. As plataformas de fora, elas são difíceis de dar uma grana, sabe? De ter uma audiência boa. Eu queria uma coisa de opinião, né? A gente está num momento bem obscuro, né? Eu acho que da nossa existência, digamos assim, não da existência como humano e da nossa existência como humano do audiovisual, né? Como ser pensante do audiovisual. Tá muito complicado por causa da nossa pandemia, né? Já é uma situação que, enfim, nunca vivemos antes, né? É muito difícil saber os próximos passos. E temos um problema, né? Aqui, gente, não é lugar para falar de política, não vou criticar nem falar bem, mas temos claramente uma dificuldade de financiamento dos projetos atualmente, né? Uma dificuldade muito grande, né? Com uma certa paralisação dos principais mecanismos, né? Do que eram os principais mecanismos de financiamento da produção no Brasil. O que você está enxergando, né, para esse próximo ano, vou nem dizer esse próximo ano, para esse próximo período, né? Uma vez que a gente tem muita dificuldade para conseguir financiar os projetos e ainda tem uma dificuldade de gravar por causa da pandemia, né? O que você está enxergando aí do futuro? Tá difícil enxergar alguma coisa. Esse meio de produção, tá bem difícil enxergar uma luz no fim do túnel, né? Sem querer falar de política, também não quero falar de política. Mas, assim, o que acontece é uma ideia, assim, que a gente, na Encripta, teve de fazer o quê? Coprodução de baixo orçamento. Com dinheiro da Encripta. Certo. Então, essa foi uma solução que, assim, a gente pegou um dinheiro bom da Encripta, né? Dinheiro próprio,
para fazer suas coproduções de baixo orçamento. Então, foi uma das opções que a gente pensou para não ter que depender somente do dinheiro da Ancine, né? Exatamente. Pô, mas isso Tá dando certo, tá dando super mesmo? certo. Para você ter ideia, teve um projeto que eu recebi o ano passado de 4 milhões. Um projeto super bacana. E só que 4 milhões é um valor alto, né? Esse ano, o mesmo produtor voltou com o mesmo projeto por 400 mil. Pô, mas aí tem que dar uma avaliada, né? Você acredita? Não, você acredita? Acredito. Juro pra você. Então, assim, a gente tem que achar opções e possibilidades, né? Estamos se adaptando, né, cara? Só um lembrete, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Vimeo e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de dar aquele like. E, Dani, como é que você fez, né, Porque estudar publicidade e ir parar no cinema, em geral, ou você acaba indo parar no RTV, ou, não sei, entendeu? Ir parar numa distribuidora de cinema é uma coisa muito específica, né? Como é que você fez, assim, Você imaginava isso? Sei que você foi lá, fez essa entrevista, foi parar na Pandora, mas foi algo que você imaginou na tua vida? Não, nossa, assim, a minha paixão é o cinema, né? Eu amo cinema. Sempre gostei desde muito nova. Então, assim, na minha adolescência, eu ia na locadora e eu pegava todos os filmes clássicos, filmes de arte, filmes que a maioria não assistia, na verdade, né? E quando eu cheguei na Pandora, e eu olhei o catálogo da Pandora, então, assim, para mim aquilo foi uma felicidade, porque eu falei, nossa, aqui vou trabalhar numa empresa que tem todos os filmes que eu amo, de paixão, e vou trabalhar com isso. Então, assim, não foi nada pensado. Na verdade, eu vi aquele anúncio no jornal e segui o instinto e fui atrás. E aí, assim, por sorte do destino, era uma distribuidora de filme. A partir disso, eu fiquei nesse ramo, nunca mais saí, né? Muito legal, cara, muito legal. Agora, tu já fez outras coisas na vida? Ou tu já caiu direto nessa, já foi do cinema? Não? Já fiz várias coisas, eu nunca gostei de nada do que eu já fiz antes. Trabalhei em banco, trabalhei numa empresa de marcas e patentes. Bom que agora agora não, né? Já há algum tempo tu encontrou o teu caminho, tá feliz aí nessa área, porra, na Encripta, que, pô, tá super em ascensão, pô, sempre vejo conteúdo de vocês, sempre vejo vocês super presentes nas redes sociais, falando das suas ações e do quanto vocês desenvolveram, assim, pô, muito legal. Conta pra mim, do ponto de vista do distribuidor, o clichê ainda funciona? Ah, funciona, claro que funciona. Porque eu tenho um quadro aqui super original, entendeu? Super criativo, entendeu? Nada clichê, que é um quadro de primeira. Eu falo uma parada, tu me fala outra, entendeu? Queria que você me contasse uma paixão. Bom, eu vou falar em relação ao que a gente está conversando. A minha paixão é o Ricardo Darín. Cara, mandou muito bem, muito bem. Eu acho ele incrível, cara, que ator. Ele é demais, né? Maravilhoso, cara. Ele tudo que ele faz é maravilhoso. Cara. Tudo é fantástico. Vamos lá. Um filme. Indica um filme pra gente. Sétimo Selo. Pô, cara, puxou lá Foi profundo agora. Lá da profundeza. Cara, sabe que esse foi o meu filme preferido durante muito tempo, cara. Eu achava é o meu sempre. Gente. Vamos lá. Indica uma série pra galera. Os viciados em série desse momento. Eu vou falar uma que eu assisti agora na pandemia. Não consegui assistir antes. E eu fiquei apaixonada, que é a Breaking Bad. Mas ela é foda mesmo, cara. Que evolução de personagem. Muito boa. Né? Caramba, muito boa. cara. Muito bom. Agora me fala, né? Quem você acha uma inspiração, cara, na tua profissão? Assim, alguém que você acha foda? Então, na verdade, não tem uma pessoa específica. Na verdade, eu acho que nesses 15 anos da minha carreira, eu trabalhei com muita gente que me ensinou muito, que me inspirou muito. E trabalho também com gente que me inspira a todo momento. Uhum. Então, são muitas pessoas que passam já passaram pelo meu caminho e que me ensinaram muita coisa. E todas essas pessoas sempre me inspiram até hoje. Legal, tá valendo. É isso aí. Agora, qual é a primeira coisa que tu vai fazer quando acabar a quarentena? Eu tô desesperada para sair para um bar beber com os amigos. Chegando aqui nos finalmente, a gente tem pouquinho tempo aqui.
eu queria que você desse uma mensagem final para o produtor. Tá? Para aquele produtor que tem o seu projeto, entendeu? Pô, que quer botar esse filme para frente, que está com dificuldade, né? Pô, dá uma mensagem de incentivo. Eu sei que o momento é cruel, complicado, mas dá uma mensagem de incentivo que a gente tem que terminar, entendeu? Pensando para frente, olhando com uma forma positiva, porque notícia ruim já tem demais por aí. Gente, tudo isso que a gente está passando é momentâneo. Acredito muito que é momentâneo. E o que eu posso falar é me mandem todos os filmes pra gente distribuir. Só mandar no meu e-mail. Conta aí o teu e-mail pra galera. Tem um monte de gente aí querendo saber. Claro, Daniele com 2 L's e aí no final, ponto Lopes com F, @encripta.com.br. Encripta com I, galera. Então, gente, se tiver um conteúdo bacana, quiser ser distribuído por uma empresa de primeira, entendeu? Pô, já trabalho junto com eles há anos, manda pra Dani. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, procura aí na sua plataforma digital preferida. Espero você no próximo A Hora do Render.